Olá, internautas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Renata Sanches Podcast. O podcast onde nada é coincidência, é tudo providência. E vamos mandar aquele abraço especial para você que nos assiste aí do estado de São Paulo, Minas Gerais, do Rio de Janeiro e, é claro, você que é do Paraná. Também um abraço carinhoso para você que nos assiste do outro lado do mundo, é isso mesmo, da Europa, do Oriente Médio, principalmente Portugal, Itália, Espanha e também dos Estados Unidos. E hoje, nossa convidada de honra, ela está aqui conosco, doutora Bruna Ramos, ela que é advogada criminalista e vai contar um pouquinho da história de vida dela, de como ela chegou até aqui, da trajetória dela. Doutora Bruna, seja muito bem-vinda ao nosso podcast e fique muito à vontade. Muito obrigada, doutora. Como eu estava te falando, é uma honra estar aqui. Sempre ouvi coisas maravilhosas da doutora. Pessoalmente, eu estou vendo que é isso. E eu espero que eu consiga aí passar o máximo de informações possíveis para as pessoas que estão nos assistindo, estudantes, né? Que eu sei que eles têm muita dúvida. E que nosso podcast seja abençoado. E ele está sendo abençoado, pode ter certeza, doutora Bruna. Nós temos algumas fotos das suas passagens, nós vamos colocar aqui também, viu, doutora? Você mandou alguns áudios e a nossa conversa foi ali se entrelaçando. Sim. Sua história começa com um sonho adiado, certo? Certo. De quem que é esse sonho? Da minha mãe. Da sua mãe, da Sim. dona Salete, inclusive está aqui. Muito obrigada pela presença, dona Salete. Sua mãe foi a primeira da família a ter diploma e sempre quis fazer direito. É Sim, isso? Isso mesmo. Como é carregar esse sonho e realizá-lo por ela? O que ela diz sobre você ter conseguido exatamente o caminho que ela sonhou? Na verdade, assim, desde que eu era criança, eu, na verdade, tinha 2 sonhos. E eu sempre falei isso pra ela. Primeiro, que era tirar ela do aluguel. E graças a Deus, aí com uns 3, 4 anos de profissão, eu consegui. Hoje a gente tem nossa casa. E o segundo era, assim, levar essa coisa do estudo adiante. Então, assim, eu sempre cresci escutando minha mãe dizendo que eu não conseguiria nada sem estudos. Então, assim, eu sei que desde sempre ela sempre estudou, né? Minha avó e minha bisavó não tiveram, né, essa oportunidade. Ela não conheceu o pai, então ela sempre foi criada por mulheres solo, né? Eu tive meu pai, mas assim, a minha referência sempre foi a minha mãe, essa coisa de força, né, de estudo. Tanto que meu pai não teve essa oportunidade de fazer uma faculdade, mas sempre trabalhou, né? Então sempre quem me direcionou para essa situação do estudo foi minha mãe. Que ela é professora, né? Ela me deu aula, inclusive, no ensino médio. E 2, porque assim, eu via que tudo que ela conseguia era através dos estudos, da profissão. Então assim, quando eu pude, né, fazer essa faculdade, eu tinha... Nos primeiros anos era mais por ela do que por mim. Então, assim, depois que eu fui pegando o gosto, a paixão pelo direito. Mas inicialmente foi por ela. Por eu saber que ela queria ter feito e não conseguiu, né? Então, foi através dela que eu acabei tomando amor aí pelo direito. Sim, muito bem, doutora Bruna. Você mencionou que não tinha ninguém na área para se espelhar, certo? Sim. Ao escolher entre direito, psicologia e educação física, como foi lidar com essa solidão na decisão? A falta de um norte na família pesou? Eu percebia que, por exemplo, para estágio, quem não tem esse braço amigo é muito mais difícil. Então, assim, se eu tivesse feito, por exemplo, educação física, que minha mãe está dentro da escola, talvez seria mais fácil. Psicologia eu também não teria um norte, né? Mas o direito, eu fui sentindo isso na pele. A questão de não ter ninguém para me impulsionar. Mas, ao mesmo tempo, eu fui usando aquilo como um foco. Então, assim, mesmo que eu não tivesse ninguém para poder me colocar em estágios, pudesse me facilitar alguma coisa, eu tinha na minha mente que eu sozinha iria conseguir chegar, conseguiria conquistar. Tanto que eu nunca fiz um estágio remunerado durante esses anos todos de faculdade. Então, assim, eu fui trabalhar no obrigatório, que eu trabalhei na delegacia, inclusive, que foi o Dr. Leandro, que hoje trabalha em Maringá. Agradeço muito ele pela oportunidade. Então, assim, foi uma das poucas pessoas
pessoas que me ajudou. Que abriu as portas. Que abriu pra as você. portas. Olha, Bruna, é assim que funciona aqui dentro. É isso, é aquilo, vai vendo se é isso mesmo que você quer. Porque até então eu não queria ser advogada. Eu sempre cresci falando pra minha mãe que eu queria ser ou médico veterinário, e quando eu entrei pro direito, eu falei, mãe, eu quero ser delegada. Então eu nunca tive o sonho de ser advogada, de seguir na carreira criminal, muito pelo contrário. Eu sempre pensava do outro lado. Então foi nessas circunstâncias que eu fui acabando vendo, não é isso que eu quero, não é bem assim que eu pensava. E foi graças a essas poucas oportunidades que eu tive ali que eu fui me direcionando. Uhum. Doutora Bruna, vamos falar um pouquinho sobre a sua atuação no Tribunal do Júri. Vai ter perguntas aqui mais específicas depois, mas me surgiu a curiosidade de te perguntar agora. Nós vamos ver algumas fotos, né? Tem até vídeo seu, dessa paixão do Tribunal do Júri. Há cerca de tem alguns anos, eu tive a felicidade de ser professora do Tribunal do Júri, era uma disciplina eletiva, e ali a gente descobriu os alunos apaixonados. Eu acredito que você também, não sei se você teve essa disciplina ou não. Não chegou a ter. Não. Mas me lembrou agora. Vamos ver, produção, algumas lembranças, algumas recordações aí da doutora Bruna Ramos. E vai contar casos, histórias para nós aqui, principalmente para os estudantes que estão aí cursando ainda a faculdade, né? Sim. De repente você pode ser uma grande incentivadora deles. Eu espero, assim, eu recebo muitas mensagens, principalmente de mulheres, que é o que me aquece o coração. Assim, pessoas que estão começando a faculdade e sempre que vê alguma foto, por exemplo, em Tribunal do Júri, igual esse último, que eu era a única mulher na bancada, tinha 5 homens e eu a única mulher. E logo após que eu postei a foto, assim, eu recebi várias mensagens de pessoas, né, de mulheres, eu fiquei muito feliz. Que legal, doutora Bruna. Foi um trechinho aí do seu Instagram. Você se lembra, você se recorda que júri foi esse? Foi meu primeiro júri. Foi o seu primeiro júri? Foi meu primeiro júri. E já nessa desenvoltura, doutora? Foi muito treino? Não, foi já meu primeiro... Já é uma coisa natural sua. Eu, na verdade, eu encaro isso como um dom. Inclusive, na minha apresentação de TCC. Lá, vamos ver. Exatamente. Por isso, nós não sabemos. Sabe por quê? Nós não sabemos que ninguém apresenta as senhores. Aí um discursinho, os senhores têm que dar resposta para a sociedade. Quem tem que dar resposta para ele. E isso não foi feito. O Ministério Público tem que ter isso, os senhores devem observar, agiu nessa situação de negócio. Nós respeitamos a família aqui a todo momento. Respeitamos ela e a família. Sabe por quê? Porque para nós não é só mais um júri, não. Ele vai acabar com embora. Quando a Maria me jurou, Isso, um trechinho reforçando apenas ali o primeiro júri da doutora Bruna, que já faz mais de 3 anos, né, doutora? Ali foi em 2022? 2020. 2020? Não, 2022, isso mesmo. 2022. 2022. O processo iniciou em 2020, foi 2022. Aham. E você lembra ali do que era a acusação? Lembro, meu primeiro júri foi em Terra Rica. E assim, foi um júri muito marcante porque o Ministério Público de lá, o representante, assim, ele é muito imbativo. E a gente geralmente não espera, né? É que assim, todo júri tem sua particularidade. Então, assim, alguns representantes do Ministério Público, eles são mais passivos, são mais, assim, didáticos, né? Vai só em cima da acusação. E aquele promotor em específico, não. Então, assim, foi um promotor que me ensinou muito. Porque eu precisava ter esse controle emocional. Então, às vezes, ali, eu tenho até risada, porque às vezes a gente tava ali desenvolvendo e tal, e ele tava cochichando e tal. E aí tinha aquelas alfinetadas. Ironias. Tinha as alfinetadas no meio do júri. Mas depois que encerrou também ficou tudo bem. A coisa do calor do momento, E ele né? sabia que era o seu primeiro júri? Não, não sabia. Inclusive, no final... uns dois funcionários, que foi um júri bem demorado, acabou quase meia-noite.
E aí uns 2, assim, funcionários do fórum falaram, a doutora é da onde, tal? Faz tempo que a doutora faz, assim, porque realmente foi uma coisa, assim... E assim, a gente leva um script, mas na hora sai totalmente do que tá ali. Então você tem que ter esse jogo de cintura, porque se você não tiver, você não serve pro tribunal do júri. Se não tiver preparação, né, doutora Bruna? Porque assim, às vezes a gente acha que você vai seguir aquele script, lógico, você precisa ter, né, um passo a passo, mas se você não conseguir controlar o seu emocional ali, na frente de 7 pessoas, ter aquela pressão do seu cliente tá ali com você, te orientando, a família tá ali, né? No caso, aquele júri é um júri muito complicado, porque ele já não tinha mãe, a mãe já tinha falecido, né, de câncer. O pai, se eu não me engano, não tinha contato com o pai. Então, era só ele e a namorada. Então, assim, eu olhava ali pra ela passando mal. Então, é aquela coisa do momento. Do momento, daquela pressão, sabe? Então, assim, foi um júri muito emocionante. E eu sempre me preparei através daquele. Eu sempre tive em mente o seguinte, eu posso encontrar ali um Ministério Público imbativo ou eu posso encontrar um tranquilo. Mas eu tenho que estar preparada para as 2 situações. E então, assim, a gente vê, às vezes, alguns recortes também de outras audiências, né? De alguns trechinhos de plenário do júri, justamente isso. Que muitas vezes o Ministério Público tenta, né, desnortear o advogado para o advogado não conseguir raciocinar e tal. E a gente sempre tem que estar preparado para as 2 coisas. Para um Ministério Público que vai sentar, vai ouvir e tudo bem, mas também o que vai tentar te desequilibrar ali. Que, querendo ou não, o momento que a gente faz nossa defesa é o momento mais importante. Então, Sim. Você precisa ter esse sangue frio nesse momento. Sim. Vamos lá, doutora. Temos mais perguntas aqui, tá? Opa, vamos lá. Essa foi do último júri? Isso, são 6. Até me confundi, são 6. Nossa. São 6. Os colegas ali, acho que eu conheço alguns. Sim. A maioria de Nova Esperança. Sim. Uhum. Nossa, doutora, conta pra nós como que foi esse desafio. A sua participação ali, a única mulher perante 6 homens, advogados. E 5 réus. E 5 réus. 5 réus. Quer dizer, no universo totalmente masculino e só você de mulher ali. Tinham 4 homens e uma mulher no banco do réu, nos bancos dos réis, né? E eu ali no meio de 6 homens. Só que eu só fui me tocar na hora que eu vi a foto. Sim, pra mim não tinha sido problema nenhum. Aí, quando eu olhei a foto, ficou até... Parece que a gente até combinou, né? De eu ir ali no meio. Mas, não, isso aí foi no final. Foi um júri de 15 horas. Muito demorado. E, assim, eu falo que até hoje foi um dos júris mais emocionantes, assim, da minha vida. Porque eram 5 réus, né? Que tinham ali agido em família por conta de um outro ente que tinha sido morto, né? E, assim, a gente olhava, assim, era o filho da outra vítima chorando, era a mãe, assim, no chão orando. Foi um júri muito emocionante. A gente conseguiu devolver os 5 para a família. Então, assim, a hora do resultado, a hora que a gente viu aquele pessoal ajoelhando, orando, e, assim, a gente devolver para a família, foi uma das coisas mais emocionantes, assim, que eu pude presenciar até hoje. Nossa. É o que eu falo. Esse é o momento que paga tudo. Não tem dinheiro no mundo que compre essa sensação. Que de legal, você olhar ali, eles no corrozinho, que a gente chama, né? Presos ali, eles olhando assim pra você depois da... né? Porque eu não sei se as pessoas sabem, mas a votação, ela acontece numa salinha reservada, né? Secreta. Então, ninguém fica sabendo, só nós que estamos ali e os jurados, né? E o juiz, tudo. Então, fica naquela expectativa. Então, na hora que eles veem a gente saindo, eles ficam com aquele olhar, né? E aí? E dar essa notícia, principalmente para a mãe do meu cliente, né, que era uma senhora que tinha problemas de saúde, de locomoção, foi muito emocionante. Então, esse júri em específico foi muito emocionante. Acho que você só mandou essa foto, né, doutora, desse... Foi, porque assim, era uma coisa assim tão emocional que a gente fala que os melhores momentos a gente acaba não registrando, né? Foi só essa mesmo e alguns trechinhos ali que eu fiz de café, livros, essas coisas. Porque o foco principal mesmo era ali no júri. E conseguiu a absolvição? Do 5. Do 5. Do 5, graças a Deus. Esse foi um feito inédito? Do 5, sim. Porque, assim, a gente sempre comenta entre nós ali, e eu já fiz outros júris também com outros réus, né? É muito difícil os jurados conseguirem entender e separar réu de réu.
Ainda mais quando tem essa pluralidade, né? No caso ali são 5. Então, assim, geralmente a gente sai com a sensação do seguinte: ou a gente se ajuda pra todo mundo sair absolvido daqui, ou geralmente acaba todo mundo sendo condenado junto. Porque assim, quando você tá sozinho, um réu só, no tribunal, é mais fácil. Porque toda a atenção dos jurados é para aquele advogado, é para aquele réu. Mas dificilmente, por causa do cansaço, por causa, né, de tantas informações, eles conseguem dividir. Então, geralmente, a gente acaba percebendo que quando são julgamentos com mais de um réu, ou absolvem todo mundo, ou condena todo mundo. E nesse, graças a Deus, todo mundo sai absolvido. Nossa, eu fico imaginando a curiosidade, assim, de todos para saber como que foi, se tivesse um vídeo inteiro. Desse meu primeiro júri, a gente só tem os trechinhos porque foi reprisado pelo YouTube, ao vivo. Esse, eu acredito que Nova Esperança ainda não tem, mas seria interessante também levar. Sim. Porque tem muitos estudantes. Eu lembro que quando eu era estudante, eu decidi que eu ia, ali no 4º, 5º ano, que eu queria ir pra área criminal, eu ficava procurando coisas no YouTube pra assistir. Sim. Porque a gente, igual eu falei pra doutora, eu mesmo não tive essa prática do tribunal do júri, então eu sabia o mínimo. Entendi. Tudo que eu fui aprendendo foi no prática. dia a dia. Então, você assistir isso de outras pessoas é muito interessante. Uhum. Você acaba aprendendo. Olha, aquilo ali é interessante falar. Não, aquilo ali já não é tanto. Então, isso é com a prática ou assistindo de outras pessoas. Mas esse júri foi, assim, muito emocionante porque foi lotado. Desde as 7h30 da manhã até 10h40, 11 Da horas onde que foi. foi. Doutora? Nova Esperança. Nova Esperança. Lotado. O fato aconteceu em Nova Esperança. Em Nova as Esperança. pessoas, Tudo os acusados de Nova Esperança. Sim. E assim, a família deles, né? Lotou, assim. Foi um júri que, mesmo o juiz tirando as crianças, né, pra não assistir, achei muito bacana isso, porque realmente tinha imagens muito fortes. Os adolescentes ficaram, assim, a família, amigos que estavam realmente torcendo pra que eles saíssem dali. Uhum. Então a gente fala que foi um júri ao contrário. Porque geralmente, a gente, quando vai pra um júri, nós pensamos o quê? Nós queremos pessoas que entendam mais pelo lado humanitário, né, que enxergue ali, e aquele júri foi ao contrário. A vítima, na verdade, era uma pessoa que era temida pela sociedade. Então, eles estavam ali querendo, entre aspas, né, uma justiça meio torta, mas uma justiça. Que as pessoas que estavam sendo acusadas saíssem inocentadas porque, de alguma forma, elas fizeram a justiça pelo pai daquele menino que tinha falecido. Então, foi um júri, assim, do avesso, mas um júri muito emocionante. Entendi. E todos os bancos lotados. Policiais também ficaram até o final. Então, assim, foi um júri bem emocionante. E, assim, a gente vê aquela comemoração das pessoas ali no final, daquelas pessoas que estavam esperando desde as 7h30 da manhã. Foi muito emocionante. Foi um júri, assim, que pra mim ficou marcado. Entendi, doutora. Tem mais coisas pra gente ver da doutora Bruna? Essa foi a foto. Essa foi... Deles buscando. Desse júri que eu falei. Então, e eles estavam ali em que cidade? Nova Esperança. Nova Esperança mesmo. Todos eles estavam em Nova Esperança. Uhum. A única que não estava presa era a senhora, né? Que ela estava de tornozeleira, porque ela tinha problema de saúde. Uhum. Mas os outros 4, todos presos, no mesmo lugar. Uhum. Então, como o júri acabou muito tarde, não tinha como cumprir o alvará naquele dia, né? E ali era 8h da manhã, a família toda já na expectativa. Uhum. Sim, isso é muito emocionante. Então, assim, ó, criança, é como se fosse uma festa mesmo. Uma reunião familiar mesmo. Sim, uma festa mesmo. Então, essas imagens, assim, é o que eu guardo pra mim. Entendi. Essa Zenilce Jesus de Souza. Essa Zenilce, ela foi o estopim pra eu escrever meu TCC. Uhum. Então, igual eu falei, o tribunal do júri, ele tem várias vertentes, né? Esse caso em específico foi de uma mulher, não era senhora, era nova ainda, e que ela foi assassinada na frente dos filhos, com 9 facadas. E por incrível que pareça, o acusado foi absolvido. Então, assim, eu tava no 4º ano. Aquilo me gerou uma revolta tão grande que foi o que eu quis fazer sobre o meu TCC. Que é em relação a isso, né? Como a mídia, ela consegue influenciar, né, o veredito final. Ainda mais em casos de feminicídio. Porque, pelo que eu me lembro, a tese usada foi que ela deu causa. Então, assim, o fato dela não querer mais o companheiro
não existia. Tinha que estar com ele, porque se não tivesse, ela tinha que morrer. E foi o que aconteceu. Depois, o Ministério Público recorreu, teve um novo júri, ele foi réu revel, não compareceu, e foi aplicada uma pena, e até hoje ele não foi preso. Ele fugiu. Então, esse é um dos casos que me marcou. E dali em diante, eu falei assim, não, eu quero defender pessoas. Então, tanto que hoje, quando são casos de feminicídio, eu sempre atuo como assistente de acusação. Entendi. Então, casos de feminicídio, não tem hipótese de eu pegar. Entendi. Que foi um caso realmente que me marcou bastante. Ali... O dia do meu compromisso, que eu fui fazer meu juramento, foi em Maringá. Um dia inesquecível, Sim. emocionante. E ali, esse projeto... Esse projeto, ele veio de Maringá. Eu comecei a trabalhar em Maringá e lá tinha um projeto muito interessante que é Nenhuma a Menos. Era um projeto social em que várias mulheres se reuniam, tinha advogado, assistente social, assim, várias mulheres que se ajudavam para acolher vítimas de violência doméstica. Então, a mulher, às vezes, não conseguia, né, ajuda. Às vezes, era obrigada a sair de casa, não tinha onde morar, não tinha o que comer. Então, era essa ajuda de advogado, assistente social, né, psicólogo, psiquiatra, que a gente se unia para poder dar esse respaldo para essas mulheres. Então, assim, muitas clientes que eu tive lá, acolhendo lá, hoje são minhas clientes de outras coisas, mas assim, esse acolhimento, né? Então assim, desde que eu saí da faculdade, eu queria ter uma forma de ajudar essas mulheres, porque a gente ouvia muito, por exemplo, ele me bate, ele me agride, mas é ele que banca a casa. Não tem pra onde eu ir. Ele me bate, ele me agride, mas eu tenho um filho com ele, o que eu vou fazer com esse filho? Então a gente dava meios, se essa mulher realmente quisesse, sair daquilo. E aí, quando eu vim trabalhar em Nova Esperança, eu trouxe esse projeto, eu mudei o nome, né? Mas eu trouxe esse projeto. Então, era um projeto que a gente, através de psicólogo, assistente social, né? Eu, como advogada, a gente acolhia essas mulheres e entrava muitas vezes como assistente de acusação nos processos criminais, processos de divórcio, né? A gente conseguia um amparo para elas. Então, esse foi um projeto que eu consegui ali colocar em Nova Esperança para acolher essas mulheres. Você fundou um projeto. Sim. E ele existe hoje ainda? Não, muitas mulheres ali que me ajudavam acabou tendo, por conta do correria, né, do dia a dia, muitas mudaram de cidade e tal, e aí ficou só eu. Então, não tinha como eu seguir. Uma andorinha sozinha. Não consegue voar, né? Mas foi um projeto que eu fiquei muito feliz de conseguir trazer. A gente conseguiu ajudar muitas mulheres. E assim, é um projeto que, se hoje eu tivesse, né, essa condição de montar uma nova equipe, eu seguiria com ele. Porque existem casos, assim, realmente que são muito complicados, né? Por exemplo, tem um caso de uma senhora que eu peguei agora recentemente como assistente de acusação, que ela foi morta pelo ex-marido. E assim, ela era uma pessoa, assim, que eu me senti triste por não ter conseguido ajudar. Porque ela era uma senhora que ela já tinha ali seus 50 e poucos anos, tinha sofrido um AVC há pouco tempo, era uma pessoa debilitada, que, assim, estava pesando 39 quilos, e ela acabou sendo assassinada dentro de casa pelo próprio marido. Ele tentou ainda forjar o local, né, dizer que ela morreu, dormiu morrendo. E aí, graças a Deus, a uma médica, quando o SAMU levou até o hospital, ela olhou e verificou que era uma morte suspeita, que realmente não existia a menor hipótese de um infarto ou de um mal súbito, como ele, né, alegou. E aí, através do laudo, do trabalho da polícia, a gente conseguiu realmente comprovar que ele tinha, né, feito isso. E aí, com um trabalho excelente também do Dr. Diego, que é o delegado de Nova Esperança, ele foi preso, está preso e o processo está seguindo. Então, são situações como essa que eu gostaria de trazer o projeto. Porque talvez ela não conseguiu, assim, pedir ajuda para a família por vergonha. Talvez se ela tivesse um outro lugar para morar, ou alguém para falar, não, isso aqui realmente é violência, né? Enfim. Então, são casos como esse que eu gostaria de trazer o projeto, novamente. Entendi. Tem mais alguma coisa? No dia do juramento, no dia eu do e minha mãe. juramento, também ali no dia do juramento. Esse foi sobre o TCC, do caso da Zenilce, que eu comentei. Uhum. Minha faculdade.
Mais novinha ainda. Sim, no dia da apresentação do meu TCC, Dr. Chagas, que inclusive tenho amizade até hoje, um excelente profissional também, advogado criminal. Estudando pra OAB, olheiras até fundas. Esse foi no dia da minha colação de grau. Muito linda sua família. Então vamos seguindo aqui com as perguntas, doutora Bruna. Hoje, olhando para trás, o que sua mãe, professora de português e inglês, e seu pai, instrutor, te ensinaram que mesmo fora da área jurídica, foi essencial para a advogada que você se formou? A trabalhar duro. Muito. Então, assim, tudo que eles me proporcionaram foi através do trabalho. Então, assim, eu nunca vi eles pedindo nada pra ninguém, nunca precisando de nada de ninguém. Então, assim, eu sempre cresci entendendo o quê? Se eu realmente quisesse alguma coisa, eu iria trabalhar e eu iria conseguir. Não tinha meios fáceis ou mãozinha amiga que me ajudaria. É trabalhar duro, focar naquilo que eu iria conseguir. Não tinha melzinho na chupeta, não, né, Bruna? Não. Para algumas de nós, não tem. Não tem. Existem muitas pessoas que a gente fala que já nasce ali, só precisa seguir. Mas o que eu tivesse que conseguir seria através do meu trabalho. Muito bem. No seu primeiro emprego, vamos voltar lá atrás, tá? Você viu coisas, Bruna, com as quais não concordava e saiu. Sim. Pode dar um exemplo, lógico, sem quebrar o sigilo, de um valor seu que foi violado? Foi algo ético, ligado ao tratamento de clientes ou à forma de atuar? Na verdade, a minha saúde mental foi violada. Porque, assim, era um escritório muito complicado, né? E eu sou uma pessoa que eu sou muito justa. Então, assim, eu até brinco, às vezes, que eu saio com a minha mãe. Se eu ver uma pessoa ali que ela tá com fome, alguma coisa, eu não consigo ficar quieta se eu não, né? Não puder ajudar. A mesma coisa com o animal. E eu vi ali que, às vezes, umas pessoas, assim, muito simples, que a gente sabia que tava tirando da onde não tinha, entregando os valores ali, e era assim, era entregar um valor aqui e anexar a procuração dentro da gaveta. Então, era coisas assim que era pegar o valor e basicamente não trabalhar. E enquanto eu tava lá, eu tentava, né, fazer o que eu podia e o que eu não podia. Tanto que eu lembro até hoje dessa história, foi minha primeira absolvição. E a pessoa, né, em questão falou assim, não, pega o valor, mas assim, só segue lá que não tem o que fazer. Né? Eu falei, não, tenho que fazer, porque tem várias irregularidades, né? E eu fui a fundo, era um caso de 2 irmãos, eu fui a fundo, fiz, e assim, era uma juíza muito, muito severa, e naquele caso em questão, ela reconheceu a violação de domicílio, reconheceu as teses que eu apresentei e absolveu os 2. E quando saiu a absolvição, eu já não estava mais no escritório, mas era eu que estava cuidando do processo. E aí ele foi dar a notícia para a família e colocou como se fosse ele. Entendi. Entende? Nossa. Então era sempre assim. Então eu falei... E assim, uma coisa que me marcou muito foi o dia que eu saí de lá. Que eu decidi sair de lá. E eu acho que, na verdade, não me marcou. Eu agradeço até hoje por essas palavras. Porque quando eu fui sair de lá, fui, né, requerer algumas coisas que estavam erradas, ele, apesar de tudo, não queria que eu saísse do escritório. E ele me disse assim, você acha que você é quem? Se você acha que você sair hoje do escritório, você vai fazer o quê? Você acha que você vai abrir o quê? Uma banquinha, uma barraquinha? O que você vai fazer? Você não vai ser ninguém. Quem que vai te conhecer aqui? Então, assim, ele me colocou pra baixo, assim, tudo que eu podia. E quando eu abri meu primeiro escritório, era um escritório mais simples, né? E eu lembro que ele comentava com os clientes, assim, você viu o que ela abriu? Abriu quase uma barraquinha de feira. Sabe, assim? Então, assim, foi uma coisa que aquilo... Pra te humilhar. Pra me humilhar. E aquilo me serviu como um gás tão grande que poucas vezes eu tive contato com ele. Mas, assim, todos os processos que eu atuei contra ele, a gente saiu com saldo positivo. Então, assim, através dessas falas, eu poderia espernear, eu poderia discutir. Eu falei, não, mas eu vou usar isso como um combustível pra mim. Eu vou calar a boca dele e de quem estiver duvidando do meu trabalho. E assim foi, no meu canto, fazendo quietinha, me especializando, fazendo os meus clientes, me estudando, fazendo os meus clientes me conhecerem. Eu até brinco com a minha mãe que a gente, quando, né, eu me formei, ela e meu pai comprou aqueles cartãozinhos, né? Sim. E graças a Deus tá metade lá, eu não precisei usar. Então, assim, eu sempre falei, eu vou fazer o meu melhor com ética
tudo aquilo que eu receber, eu vou trabalhar, eu vou fazer, sempre entregar o melhor. Nunca prometer nada do que eu não possa cumprir, que é uma coisa que eu aprendi lá também, só que é o contrário. Eu não vou prometer dia, horário pra tirar ninguém da cadeia, pra entregar um resultado. Não existe causa-ganha, nunca vai existir. A gente não sabe o que um juiz tá pensando, o que um promotor tá pensando, o que a outra parte tem pra apresentar também. Mas eu vou sempre dar o meu melhor. E graças a Deus, nesses 6 anos é o que eu tenho feito. Lógico, né? A gente não ganha todas, mas assim, eu tenho apresentado o melhor que eu posso. Alguns erros, mas com bastantes acertos também, é o que eu sempre falo. Tudo que tem de errado vem pra mim, sou eu que suporto, mas o que eu acerto também é eu também. Essa é uma fala que nós vamos até falar Sim. depois, é uma fala muito forte sua. Sim. Sim, há uns 2 anos atrás, assim, tive uma crise muito grande na advocacia. Graças a Deus eu tive a ajuda do Pretinho, né, que é o nosso presidente da OAB, do Amauri, de falar assim, não, tá tudo bem errar, né, você não é perfeita, você não, da doutora também, tudo bem errar, e isso não te faz menor que ninguém. Então, assim, como você é sozinha, você tem que suportar também. Então, é isso que hoje eu tento lidar. Antigamente eu não lidava tão bem, talvez porque eu sou muito nova, eu nunca entrei no escritório, eu não sabia como é que era. Então, assim, suportar também que a gente vai errar, vai ter coisas que, infelizmente, não cabe a nós, foge do nosso controle, a gente tem uma expectativa e acaba acontecendo outra, mas respirar fundo, ver um jeito de resolver e seguir em frente. Tem até essa menção aqui que você já repetiu, vou replicar, tá bom? Na hora de sair desse emprego, você ouviu quem você pensa que é. O que passou pela sua cabeça naquele momento? Como foi segurar a onda e não deixar que aquelas palavras abalassem a sua decisão? No primeiro momento, ali, eu respirei fundo, saí do escritório e fui pra dentro do carro. Minha mãe continuou lá conversando com ele. Quando eu cheguei em casa, eu confesso que eu fiquei com uns 2 dias aquilo na minha cabeça. Falei, realmente, quem sou eu? Porque eu não tenho ninguém pra me dar a mão, não tenho, eu saí assim, não tenho emprego. Estou desempregada, não tenho emprego. E aí, desde pequena, minha mãe sempre falava uma coisa pra mim. Bruna, dorme que amanhã é outro dia e as coisas esclarecem na sua cabeça. Sempre fui muito apegada com Deus também. Orei e falei, Senhor, que o Senhor me mostre o que eu tenho que fazer. E eu acordei no outro dia, conversei com a minha mãe também tinha um pouco desse medo, né? Ainda mais na área criminal, sozinha. E eu falei, mãe, vou procurar um escritório, ainda tenho alguma coisa na conta e vou ver o que eu consigo fazer, né? Tenho alguns clientes que, quando eu informei que estava saindo do escritório, vieram comigo. E eu falei, e seja o que Deus quiser. E assim, eu falo que Deus, ele faz de uma maneira tão maravilhosa, tão brilhante, que assim, coisa de 3 meses, eu já nem lembrava mais dessa frase. Porque aparecia clientes que eu nunca tinha nem ouvido falar. E assim, aqueles poucos clientes que eu atuei e que eu, né, mostrei um resultado. Foi, doutora Bruna e tal, aqueles 2 clientes que eu absolvi, já passou para outras pessoas. Então, assim, Deus é tão maravilhoso que eu falei assim, realmente, graças a Deus que eu não tô mais lá. Porque, assim, se eu continuasse lá, o meu talento, o meu brilho ia ficar ofuscado dentro daquele escritório. Uhum. Então, assim, em coisa de 3 meses, eu falei, é isso, e agora não tem mais volta. É daqui pra melhor. Não tem como regredir Bruna, mais. você é adepta do que o melhor marketing é o boca em boca? Sim. No meu caso, dentro da cadeia, né? De dentro da cadeia, sim. Tanto que meus cartãozinhos ainda estão todos lá. Poucos ainda pedem, né? Sim. Graças a Deus, sou adepta a esse marketing. Ao abrir seu próprio escritório, a frase, todos os meus acertos são meus, todos os meus erros são meus também, é muito poderosa, é muito forte. Qual foi o primeiro acerto e a vitória que veio 100% da sua coragem e te fez pensar, eu consegui, foi a melhor decisão? Foi essa, da absolvição. Porque apesar de eu ainda estar dentro do escritório, eu fazia tudo sozinha, né? Então, assim, eu nunca tive ninguém pra falar, usa essa tese aqui, né? Ou não faz isso. Então, assim, eu lembro que nesse caso em específico, eu fiquei tão enojada com, pega o dinheiro e só segue com o processo, que eu lembro que eu comprei um livro de lei de drogas, inclusive, e eu li aquele livro e eu falei, não, eu vou fazer. Se, né, o resultado não depende de mim, mas eu pelo menos vou dar uma defesa digna pra essa família, até porque o valor não era baixo.
E assim, era 2 irmãos também que estavam presos, a família era bem humilde. E quando saiu aquele resultado, basicamente saiu comigo fora do escritório já. Então foi a primeira coisa que eu falei assim, poxa vida, eu consegui, eu fiz isso sozinha. Então eu não precisei de ninguém pra me direcionar, eu não precisei humilhar ninguém, passar por cima de ninguém. Não, eu fiz sozinha. Então assim, podia dar errado? Podia. Como vários outros resultados deram. Mas aquilo, eu foquei tanto que eu falei assim, eu vou fazer o meu melhor. E quando veio aquele resultado, eu falei assim, eu consigo. Eu sou uma pessoa que eu consigo, o meu trabalho não está errado, eu não estou no caminho errado. Então foi através daquilo que me impulsionou também a sempre fazer o meu melhor. A tratar cada caso como um caso. Não assim, deixa pra lá, né? Mas não. Cada caso é um. Cada cliente é um, cada família é um. E eu trato todos os processos de uma maneira individual. Por isso que eu sempre explico pros meus clientes. Doutora, mas por que fulano saiu, Beltrano saiu e eu continuo aqui? Então eu sempre explico que cada caso é um. Né? Então, por exemplo, o Joãozinho às vezes teve uma diminuição de pena, Mariazinha às vezes confessou, tem filho menor. Então, assim, cada caso é um. Então, por mais que a acusação seja a mesma, cada pessoa tem sua particularidade. É por isso que eu trato cada processo dessa forma. Muito bem. Sobre esse júri emocionante, uma família teria matado alguém que matou o pai ou irmão deles. Como você constrói a defesa no caso em que o crime nasce de uma dor tão profunda e, de certa forma, compreensível para a sociedade? Nesse júri em específico, teve alguns pontos que a gente usou muito, que foi um pouco da demora do judiciário, né? Porque essa eu vou colocar nomes assim fictícios. O Joãozinho matou o Pedrinho, mas o Joãozinho, ele tinha que estar internado. Ele não tinha condições mentais de estar em sociedade. Porque o Joãozinho, ele era uma pessoa extremamente perigosa. Tanto que quando ele estava solto, as pessoas se trancavam dentro de casa. Então, o Joãozinho não poderia estar em liberdade. O Pedrinho nunca teve passagem pela polícia. Era uma pessoa trabalhadora, inclusive, que no dia tinha saído com a bicicletinha para ir trabalhar. Então, o Joãozinho, porque o Pedrinho não o viu debaixo de uma árvore, achou que tinha que matar com 19 facadas. E o que me emocionou muito foi que no dia do aniversário do filho. Então, assim, aquele filho falando pra nós que nunca mais vai ter um aniversário, que o aniversário dele nunca mais vai ser o mesmo, aquilo pegou muito pra nós, né? Então, assim, a nossa defesa foi voltada a essa demora do judiciário. Que se os jurados estavam ali, é porque o sistema falhou. Porque se o sistema tivesse funcionado, o Joãozinho não estava em liberdade e o Joãozinho não teria feito mais uma vítima. Porque ele já tinha uma longa ficha criminal. Então a gente usou esse parâmetro, que o sistema tinha falhado. E justamente porque o sistema tinha falhado, isso tudo tinha acontecido. Só que também não era justo que essa família ficasse sem uma justiça. Porque o que eles fizeram foi na hora de um desespero. Ninguém se programou para aquilo. Mas, assim, é compreensível que você queira enterrar o seu parente, que você queira chorar o luto. E era uma situação tão absurda que o Joãozinho, ele tava rodeando o velório. Ele, além de tudo de ter matado, ele ainda tripudiava na dor. Ele ainda debochava da dor. Então, foi uma emoção tão violenta que aquela família foi tomada que eles acabaram fazendo aquilo. Mas você via neles o arrependimento, porque nenhum deles era voltado pro crime. Nenhum deles tinha passagem. Então é diferente você defender esse tipo de pessoa. Agora entendi a situação. Sim, é diferente você defender esse tipo de pessoa de uma pessoa que matei porque tinha rixa com a pessoa, me devia droga. São pessoas diferentes, são pesos diferentes. Porque ali são a vida de 5 pessoas que jamais vão voltar a ser como era antes. Elas mesmas se culpavam pelo que elas fizeram. Mas elas olhavam pra nós e falavam assim, mas a polícia não fez nada. Ele tava rodeando o velório do meu pai, do meu tio, do meu irmão. A gente não sabia o que fazer. Nesse caso, quem foram os acusados? Quem foram Foi o sobrinho, a irmã, o irmão, 3 irmãos, a irmã e 2 irmãos, o sobrinho e o meu cliente, que era um colega da família, que era, acho que sogro da filha dele ali. Então, assim, era todos da família mesmo. O filho em si, ele não foi acusado, mas ele estava assistindo, né?
E ele mesmo tinha reportado pra nós, e repetiu ali no júri, ele falou assim... Eu não sei dizer pra vocês se não era pra mim estar sentado aqui também. É que eu não topei com ele, eu não vi ele. Mas, assim, o sentimento que eu tava sentindo de tanta dor, de tanta raiva, de ninguém dar resposta, graças a Deus que eu não topei isso com ele. Mas no momento, na dor que eu tava sentindo, era bem capaz de eu estar aqui também. Uhum. E esse é um sentimento que depois me pegou muito, porque assim, a gente sabe que, meu Deus, não se deve fazer justiça com as próprias mãos. Mas, assim, e se fosse alguém da nossa família? Uhum. Então, assim, isso me pegou muito, né? Foi um grito de socorro. Então, assim, o sistema falhou, o sistema está falhando, e aí? O que vai acontecer? Então, essa foi a nossa tese, né? Essa coisa da emoção tão violenta. E quem era a suposta vítima, né? Daquele crime? O que essa vítima já fez para as outras pessoas, para a mãe, para a irmã? Tanto que ele foi enterrado como indigente. A família dele não foi reconhecer. Então, você era uma pessoa muito complicada para estar em sociedade. Então, assim, eu fui pega por 2 sentimentos. O sentimento de alívio, de ter devolvido aquela pessoa para a família, mas ao mesmo tempo de assim, poxa vida, né? É uma pessoa que, apesar de tudo, mas era um ser humano, né? Não merecia esse fim. Então, assim, foi um júri, assim, que foi um misto de emoções. E é o que eu sempre falo. Muitas vezes eu atuo como assistente de acusação justamente para ninguém ter que fazer nada com as mãos. Para a justiça ser rápida. De dar essa resposta para uma família, para um filho que está sofrendo, para que situações como essas não voltem a acontecer, sabe? Sim. De matar, ainda tripudiar da dor, debochar, não deixar nem velar em paz. Então, assim, geralmente eu entro rápido nesses processos justamente para dar esse acalento para a família. Olha, fica calmo, né? Vive o seu luto que a gente vai trabalhar daqui. Não precisa fazer nada, não é esse o caminho. Então, é justamente um dos motivos por eu sempre agarrar tanto essas coisas de assistente de acusação. Durante o julgamento, nesse caso, qual foi o momento de maior tensão? A oitiva de uma testemunha, a cariação, a fala do Ministério Público, na sua visão, qual foi? A votação. A votação. Com certeza. Porque o meu cliente, ele era o último da votação. E assim, a gente nunca pode cantar a vitória antes do último, né, do último voto. E ali todos os outros 4 já tinham sido absolvidos. Mas parece que quanto mais chegava próximo do meu, assim, eu comecei a... Demorava. Nossa Senhora! E eu falei, meu Deus, meu Deus. E assim, a hora que começou a votação, né, chegou no terceiro quesito, que era da absolvição. Então, assim, na autoria eles já absolveram, né? Mas até chegar naquele quesito era pra mim uma eternidade. Então, assim, eu fiquei em pé. Era uma coisa que eu não conseguia ficar parada. E, assim, cada advogado ali na sua atenção. Então, nesse júri em específico, foi o momento da votação. Porque, igual eu falei, ali era um júri totalmente diferente. Não era... a motivação do crime era diferente. Então, eu tinha... né, no meu coração que eu precisava devolver aquela pessoa para a família. Então, assim, naquele júri em específico foi a votação. Foi um momento, assim, de mais emoção, mas também de mais tensão. Na leitura da sentença de absolvição, você descreveu a cena do familiar ajoelhado, orando. O que você sentiu ao ver essa reação? Para você, aquilo simbolizava o quê? Agradecimento, alívio ou redenção? Ou tudo junto? Tudo junto. Teve um momento ali que quando a gente leu, eu olhei assim e logo depois finalizou, eu segui pra ir até a minha mãe que tava sentada, né? Mas assim, aí começaram a chegar pessoas até mim, doutora, posso te abraçar? Você é a doutora Bruna e tal, pessoas que eu não conhecia. E aquilo, assim, foi me dando um misto de emoções. E eu lembro que quando eu abracei a minha cliente, que era a que tava no chão, assim, e eu olhei para aquela senhorinha ali toda pequenininha, com problema de andar, que tinha sofrido comigo até o momento daquele júri. Eu lembro que quando minha mãe chegou até mim, assim, eu dei uma chorada, assim, dei uma respirada. Foi aquela coisa do... eu consegui... tá entregue, tá em casa. Então, assim, foi um momento muito emocionante, assim. Eu lembro dela perfeitamente e ela me abraçando, agradecendo. E pra mim, o que ela me demonstrou foi, assim, um alívio muito grande. Porque ela era uma senhora que tava passando dificuldades em casa, porque o filho era o alicerce dela, né? Então, ela tava vivendo de doação dos outros, tava
passando necessidade. Então foi aquele alívio de pensar assim, bom, esse 1 ano e 2 meses ninguém vai devolver pra nós, mas pelo menos a partir de agora meu filho tá em casa. Então foi aquela sensação do alívio. Posso criar minhas netas em paz, posso voltar a minha vida em paz. Então o que eu sinto que foi, mais de tudo, foi um alívio. Doutora Bruna, o bate-papo aqui está sendo tão agradável, está sendo tão gostoso, que está passando rápido, igual um foguete. E nós vamos caminhando para o final já, tá bom? Mas antes de qualquer coisa, eu quero dizer que foi um grande prazer, uma grande honra conhecer você pessoalmente, uma menina linda. Eu tô falando menina no bom sentido, tá? Uma mulher educada, uma mulher respeitosa, uma mulher digna do que está vivendo. Todo esse sucesso que você está colhendo são frutos do seu trabalho. Então, isso é muito importante que seja dito. Viu, doutora Bruna? Foi uma honra ouvir a sua história. Eu quero saber de você se você tem algum conselho para quem está nos assistindo, principalmente acadêmico, estudantes. Se você tem uma lição, um recado para esse público que está nos assistindo agora. Tenho. Principalmente para mulheres, né? Que às vezes a gente olha assim e a gente vê que a advocacia ainda é um público masculino, né? Sim. Ainda a cor azul ainda, né? Mas assim, pra que hoje em dia ter família é importante, ter marido é importante, ter filhos é importante, mas acima de tudo, você ter o seu trabalho, você ter a sua estabilidade, né, financeira. Então assim, o estudo sempre vai ser a porta de tudo. Então não importa se você tem família que seja do direito ou não tenha, você consegue construir através do seu estudo, dos seus esforços. Então, eu fui uma pessoa que eu nunca tive porta aberta por ninguém. Então, como já foi dito aqui, foi através de um escritório pequenininho. Ainda não conquistei ainda tudo o que eu gostaria, mas já tô num caminho, né, bom. Mas, assim, você consegue, né? Não existe coisa nesse mundo que você não consiga conquistar através da sua dignidade, da sua honestidade, do seu trabalho. E tudo aquilo que você for fazer, você faça com o coração. Porque eu acredito que Deus e o universo sempre vai te retribuir. Então, por mais que a gente, às vezes, passe por crise, momentos que a gente acha que a gente não é capaz, a gente é. Então, ter isso sempre em mente, estudar muito, que dá certo. Doutora Bruna, para finalizar, o que significa Deus para você? Tudo. Eu sempre, desde de pequena, minha avó sempre me levava na igreja, né? E, assim, Deus é tudo. Não existe coisa que eu faça sem antes conversar com Deus, pedir a permissão dele. E hoje eu tenho a maturidade suficiente de entender que muitas vezes, se alguma coisa não está dando certo, alguma porta está fechando, é que com certeza Deus tem algo muito melhor para mim. Família. Minha base. Assim, eu não me vejo sem a minha família, não existe a menor hipótese, tanto que quando eu tenho um dia difícil, alguma coisa, o que me conforta é saber que minha família tá em casa, tá bem, tá com saúde, e eu vou chegar lá e vai estar tudo bem. Carreira. Uma conquista, assim, que aos poucos eu tô construindo, com muita paixão pelo que eu faço, muita honestidade, e é um tijolinho por tijolinho ainda, mas já tô no caminho certo. Sucesso, doutora. Sucesso, eu acredito que é uma recompensa de tudo aquilo que a gente faz, né? Não existe nada fácil, não existe nada milagroso, e o sucesso, ele vem através daquilo que a gente constrói. Muito bem. Doutora Bruna, quem quer entrar em contato, como que faz para te encontrar? Suas redes sociais, pode deixar? Sim, através do meu Instagram, né, que é @adv.brunaramos, esse é o Instagram. O meu telefone é 44998 52 70 22. Anotem aí. E se colocar no Google também, Bruna Ramos tem lá também. Vai sair já? Vai sair. Tá certo, então. Doutora Bruna, muito obrigada pela sua participação. Obrigada eu, doutora. Que Deus abençoe e ilumine o seu caminho, a sua vida. Amém, nós todos. Que você continue sendo essa menina brilhante, abençoada por Deus. Muito obrigada pelo convite. Você é muito agradável. Foi uma conversa excelente e agora eu mesma vou poder falar da doutora com elogios também, como as pessoas já falam. Uma salva de palmas. Tá.
E você, internauta, gostou dessa entrevista, desse bate-papo? Se você não nos segue ainda, estamos lá no Instagram, @RenataSanchesPodcast. Estamos no YouTube também, faça a sua inscrição, deixe lá, ative o sininho. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, doutora.